Você conseguiria ficar em pé em Saturno? O que é mais pesado, todos os asteroides conhecidos do Sistema Solar ou a Lua? Como pode Vênus ser chamado de planeta irmão da Terra? Bem, vamos descobrir. O espaço entre galáxias e estrelas não é totalmente vazio, ele tem vários átomos a cada metro cúbico de vácuo. No universo visível pode haver até 2 trilhões de galáxias. O gigante gasoso Júpiter é o planeta com o dia mais curto do Sistema Solar, apenas 9 horas e 55 minutos. Devido à sua rápida rotação, Júpiter não é uma esfera perfeita, o planeta é um pouco achatado. Mas mesmo que um dia em Júpiter seja 2 vezes mais curto que na Terra, o ano lá dura muito mais, o equivalente a quase 12 anos terrestres. Vênus gira para trás comparado com a maioria dos outros planetas do Sistema Solar e o próprio Sol. Uma das explicações a que os astrônomos chegaram é uma colisão com algum objeto sólido, como por exemplo um asteroide. Muitos buracos negros são cercados por correntes de poeira e gás. Elas circulam ao redor do buraco, assim como a água se move descendo pelo ralo. Nesse processo, colunas de matéria que parecem fontes gigantescas se erguem retas para cima no ar. Os sinais de rádio que as naves espaciais enviam para a Terra são tão fracos que mal conseguiriam alimentar uma lâmpada de geladeira. Quando esses sinais atingem a superfície do nosso planeta, eles são reduzidos a um mero bilionésimo de 1 watt. O quê? É por isso que as antenas parabólicas que detectam esses pequenos sinais são gigantescas. Algumas delas têm até 70 metros de diâmetro. Isso é quase a altura da Estátua da Liberdade. Buracos negros são conhecidos por espaguetificar as coisas. Assim que algo ultrapassa o ponto de não retorno, a força gravitacional do buraco negro começa a esticar esse objeto em uma direção e a apertá-lo em outra. Esse fenômeno também é chamado de efeito espaguete. Então agora tem até massas no espaço, é? A lua de Júpiter, Io, possui centenas de vulcões, o que torna esse satélite o objeto mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. A lua também tem uma superfície amarelada estranha, parece manchada e se assemelha a uma pizza de pepperoni. Isso não é exatamente massa. Se você estivesse parado descalço no equador de Marte, seus pés não ficariam frios. A temperatura pareceria de um dia ensolarado de primavera. Mas você teria que usar um chapéu, pois na altura da cabeça seria muito frio. Você não seria capaz de ficar em pé em Saturno. O segundo maior planeta do Sistema Solar é composto principalmente de gases, e seus anéis coloridos também não são sólidos. Eles consistem em poeira, pedaços de rocha e gelo. Alguns desses pedaços são tão pequenos quanto grãos de areia, outros tão grandes quanto arranha-céus da Terra. Saturno gira muito rápido. O planeta precisa de um pouco mais de 10 horas e meia para girar em seu eixo. Os cientistas ainda não descobriram o tempo exato. Mas o ano é super longo. O planeta leva mais de 29 anos terrestres para girar em torno do Sol. Europa, uma das 4 maiores luas de Júpiter, é coberta de gelo. Essa concha de gelo pode ter de 16 a 24 quilômetros de espessura. Ela também possui algumas áreas bem lisas. Se você gosta de patinar no gelo, iria gostar de fazer isso lá. Um salto Axel de 1 metro em Europa o levaria a 7 metros de altura, mas a velocidade de pouso seria a mesma que na Terra. É impressionante saber que 97% de toda a água da Terra é salgada e apenas menos de 3% é doce. Mais de 2% dessa água doce está congelada em geleiras e camadas de gelo. Isso significa que rios, lagos e reservatórios subterrâneos contêm apenas 1% da água doce do nosso planeta. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar e o segundo mais denso. Ele consiste principalmente de rochas e metais pesados. Se você chegasse lá, seu peso seria de apenas 38% do seu peso na Terra. Se você reunir todos os asteroides conhecidos do Sistema Solar, o peso total deles ainda seria menor que 10% da massa da nossa Lua. Não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de 100 milhões a alguns poucos bilhões de estrelas. Em comparação, a Via Láctea é composta de 250 a 400 bilhões de estrelas. Alguns astrônomos pensam que os buracos negros podem não ter um horizonte de eventos, também chamado de um ponto de não retorno. Em vez disso, pode haver o horizonte aparente, que só pode capturar as coisas por algum tempo. Mais tarde, a matéria ou a energia escapam, mas sob forma diferente. A gravidade na superfície de Marte é de apenas 38% da terrestre. Isso significa que você provavelmente poderia saltar quase 3 vezes mais alto em Marte do que na Terra. Outro lugar bom para patinar no gelo e dar saltos Axel. Urano é o único planeta do Sistema Solar que tem a rotação inclinada para o lado.
O motivo pode ser devido a uma antiga colisão extremamente forte, mas essa é apenas uma teoria, e Urano não está falando. A Terra possui um forte campo magnético que protege o planeta dos ventos solares. Esse campo existe graças à rápida velocidade de rotação da Terra e ao seu núcleo de níquel e ferro fundido. Os criovulcões em Plutão, às vezes informalmente chamados de vulcões de gelo, expelem gelo. Ou melhor, uma mistura derretida de água e amônia congeladas, nitrogênio e metano. É um picolé que você não desejaria lamber. Marte poderá ter um conjunto de anéis nos próximos 70 milhões de anos. Sua maior lua, chamada de Phobos, está orbitando cada vez mais perto do planeta. Um dia, é provável que ela seja fragmentada pela atração gravitacional do planeta vermelho e se transforme em um anel que pode durar milhões de anos. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda possa ter um núcleo parcialmente derretido. Isso poderia explicar por que Mercúrio tem um campo magnético, mesmo que seja apenas 1% mais forte que o da Terra. O núcleo de Mercúrio ocupa de 42% a 55% do volume do planeta. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior que a da Terra. Perto da superfície, a sensação é de como se estivesse a uma profundidade de 914 metros abaixo da superfície do oceano na Terra. A lua de Júpiter, Ganímedes, é a maior lua do Sistema Solar. Ela é 8% maior que Mercúrio. É também a única lua que os astrônomos sabem que possui um campo magnético. Vênus tem uma atmosfera densa e a maioria dos meteoroides se decompõe depois de entrar nela. É por isso que aqueles que conseguem alcançar a superfície do planeta deixam um monte de crateras e mais crateras. Mercúrio tem rugosidades. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu. Isso tornou a superfície do planeta irregular. Essas rugosidades são chamadas de escarpas lobadas. A maior dessas escarpas pode ter centenas de quilômetros de comprimento e até 1,6 quilômetro de altura. Os ventos em Netuno são provavelmente os mais rápidos do Sistema Solar. Eles podem se mover a 2.575 km por hora. E as enormes tormentas de Netuno são tão grandes que poderiam engolir a Terra inteira. Existem diferentes tipos de galáxias no espaço. Os astrônomos já descobriram galáxias em espiral, galáxias elípticas e galáxias irregulares. Também existem galáxias lenticulares, que são uma mistura entre as elípticas e as espirais. Os cientistas acreditam que as galáxias espirais são mais jovens que as elípticas. Quando uma galáxia espiral começa a ficar sem gás e poeira, a formação de estrelas diminui. É quando a galáxia começa a perder sua forma espiral e lentamente se torna elíptica. O maior cânion conhecido no Sistema Solar é o Valles Marineris, em Marte. Não parece macarrão marciano com molho vermelho? Esse sistema de cânion é tão longo que poderia se estender desde Nova York até a Califórnia. Ele também é 4 vezes mais profundo e 9 vezes maior que o Grand Canyon na Terra. Tempestades de poeira em Marte são as maiores e mais severas de todo o Sistema Solar. Geralmente, elas levam apenas algumas horas para se desenvolver. Depois disso, as tempestades envolvem o planeta inteiro e duram dias ou até meses a fio. Vênus às vezes é chamado de planeta irmão da Terra por causa da sua massa, tamanho e distância em relação ao Sol. Ao mesmo tempo, Vênus é muito diferente da Terra em alguns outros aspectos. Por exemplo, sua temperatura é bem mais alta e a atmosfera é muito mais densa. Os cientistas pensam que a superfície da Lua tem mais crateras do que a Terra, porque não tem tanta atividade natural acontecendo nela. Ventos, chuvas, terremotos e erosão continuam refazendo a superfície do nosso planeta, mas a Lua quase não tem intempéries para mudar a sua aparência. Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar, aquece até a temperatura média de 480 graus Celsius. Isso é mais quente que um forno autolimpante. As bolas de fogo que passam pela Terra são meteoros brilhantes que entram na atmosfera e saem novamente. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, também tem um conjunto de anéis, mas eles são escuros e quase impossíveis de se ver a olho nu. Os anéis são formados por pequenos pedaços de poeira e podem existir desde que Júpiter foi formado. Saturno é o planeta mais achatado do Sistema Solar. Ele é esmagado nos polos e qualquer ponto do Equador fica a cerca de 6.440 km mais distante do centro do planeta do que dos polos. As estrelas, na verdade, não piscam. Isso acontece por causa da turbulência na atmosfera da Terra. Ela desvia a luz das estrelas que chega aos seus olhos, fazendo parecer que as estrelas estão piscando. Uma galáxia starburst é uma galáxia que forma milhares de novas estrelas em uma velocidade super rápida. Isso geralmente acontece depois que duas galáxias se fundem em uma.
Os cientistas acham que a comida que os astronautas comem no espaço não tem o mesmo sabor que na Terra. A comida que você come tem um sabor bastante suave se você não sentir o cheiro dela. E com gravidade zero, os odores não chegam ao seu nariz. É por isso que os astronautas preferem alimentos com sabores fortes. Há muitos anos, o telescópio espacial Hubble da NASA ajuda os astrônomos a observar galáxias distantes. Ele orbita o planeta a uma velocidade de mais de 27.360 km por hora e gira 90 graus a cada 15 minutos. Existe uma teoria de que estamos vivendo em algum tipo de realidade virtual. Então, nosso universo poderia ser um computador quântico gigante e os átomos e elétrons nada mais do que bits de dados. Parece tipo um Matrix excêntrico, se você já viu esse filme, mas, claro, é só uma teoria. Outra ideia é que o universo em que vivemos é apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa teoria têm certeza de que os universos vizinhos podem entrar em contato um com o outro. A gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, exatamente como o que fez surgir o nosso universo natal. Apesar do nome, as estrelas de nêutrons não são exatamente estrelas, são objetos do tamanho de cidades com uma massa enorme. Geralmente, cerca de 1,4 vezes a massa do Sol. Uma estrela de nêutrons é o núcleo colapsado de uma estrela grande que terminou sua vida em uma explosão brilhante de luz, transformando-se em uma supernova. As estrelas de nêutrons são incrivelmente densas e ficam cada vez mais densas com o tempo. É por isso que um pedaço de material de estrela de nêutrons no tamanho de um cubo de açúcar pesaria 1 bilhão de toneladas, quase tanto quanto o Monte Everest. A gravidade da estrela também é incrível. É 2 bilhões de vezes mais forte que a gravidade da Terra. A camada externa do Sol é muito mais quente que a sua superfície. As temperaturas da estrela variam de 5.540 graus Celsius perto da superfície a 500 mil graus Celsius na coroa solar, a camada mais externa do Sol. Existem dezenas de milhares de buracos negros no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Centenas deles são pareados com uma estrela e quase 10 mil estão isolados. Acho que eles precisam de um amigo, né? O telescópio espacial Hubble pesa quase tanto quanto 2 elefantes africanos machos e é do tamanho de um ônibus escolar grande. Ele já fez quase 1,5 milhão de observações desde que foi lançado em 1990. Os astrônomos usaram esses dados para escrever cerca de 15 mil artigos científicos. Tudo na Terra e tudo que as pessoas podem ver no espaço com a ajuda de telescópios é matéria normal. Ela é composta de átomos e moléculas e forma menos de 5% do universo. Quase 70% do universo é energia escura e os 25% restantes são matéria escura. Um buraco negro é um pouco de matéria espremida em um pacote incrivelmente denso. Para transformar a Terra em um buraco negro, você teria que apertá-la até que ela ficasse do tamanho de uma bolinha de gude. E se o Sol fosse comprimido o suficiente para se tornar um buraco negro, não teria mais que 6,5 km de diâmetro. Em bilhões de anos, o universo provavelmente terá se expandido tanto que não veremos nenhuma estrela no céu. O grande rebote é uma das teorias que especula como tudo poderia ser antes do Big Bang. Ela defende que poderia haver incontáveis Big Bangs enquanto o universo continuava se expandindo, encolhendo e se expandindo novamente. Isso significa que podemos estar vivendo em uma sequência infinita de universos. Saturno tem um vórtice misterioso rodopiando sobre o polo sul do planeta. A coisa toda se assemelha a uma enorme tempestade tipo furacão, medindo quase 8.000 km de diâmetro. Isso é 2/3 do diâmetro da Terra. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno pareça um furacão, ele não se comporta como um. Pode haver um 9º planeta no nosso sistema solar, mas, embora existam evidências, os astrônomos ainda não confirmaram esse palpite. Fique ligado! A Terra é o planeta mais denso do sistema solar. Seu núcleo em formato redondo é composto quase 88% por ferro. O universo está em constante expansão. No momento, é provável que tenha 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, mas esse é apenas o tamanho do pedaço que conseguimos observar. As coisas no espaço permanecem no lugar graças à gravidade. Os planetas, estrelas, galáxias e aglomerados são unidos por essa força. A gravidade também é a razão pela qual os grandes corpos celestes têm uma forma esférica. O telescópio espacial Hubble conseguiu dar uma espiada em um passado escuro e distante, a 13,4 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Os buracos negros são enormes fábricas de energia, gerando mais energia que o nosso Sol. Eles também fazem isso com muito mais eficiência.
Terremotos na Lua não ocorrem com tanta frequência quanto no nosso planeta, mas quando ocorrem, isso acontece mais perto do centro do satélite. Os cientistas acham que os lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Pode haver buracos brancos, o oposto dos buracos negros. Embora nada possa penetrá-los do lado de fora, coisas como matéria e luz podem escapar de dentro deles. Mas, por mais emocionante que esse fenômeno seja, até agora é apenas uma teoria. Saturno é o único planeta do sistema solar menos denso que a água. Em outras palavras, se você encontrasse uma banheira grande o suficiente em que coubesse esse gigante de gás, ele flutuaria nela como um patinho de borracha. O telescópio espacial Hubble reúne mais de 10 terabytes de novos dados a cada ano. São 2 milhões de músicas com 5 minutos de duração, 3,1 milhões de fotos em alta resolução ou 5.000 horas de filmes. O arquivo total do telescópio tem mais de 150 terabytes de informação. Mercúrio tem alguns bilhões de anos, mas em 2016 os cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta. Essas esquisitices indicavam que o planeta estava diminuindo. Isso só pode significar que ele ainda não terminou de resfriar. O espaço nem sempre é frio. Se estiver sob luz solar direta, pode aquecer até temperaturas insanas. A galáxia de Andrômeda é o vizinho mais próximo da nossa Via Láctea. São apenas 2,5 milhões de anos-luz de distância. Se você apertar os olhos com muita força, poderá vê-la em uma noite clara a olho nu. Você pode até abanar para ela. Mas um fato mais preocupante é que em cerca de 4 bilhões de anos, a nossa galáxia provavelmente colidirá com a galáxia de Andrômeda. Especialistas acreditam que a Terra sobreviverá, mas o céu ficará totalmente diferente do que é agora. Há uma tempestade incomum e furiosa no polo norte de Saturno. Ela tem uma forma hexagonal estranha. Uma das luas de Saturno, Jápeto, tem uma coloração bizarra de 2 tons. A diferença entre os 2 hemisférios do satélite é grande, um deles é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não desvendaram esse mistério. Quanto a toda essa macarronada teórica do universo, ela parece vir da galáxia Fusile, lar dos exoplanetas Rigatoni e Fettuccine. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.